Bastidores da Bola. Boa tarde, meus amigos. Estamos no ar para mais um Bastidores da Bola, o programa semanal na grade da Jovem Pan, em que conversamos com grandes personalidades do esporte. E neste sábado, mais uma figura importante do futebol brasileiro. Eu, Vitor Boni, conduzo esse papo. Antes de apresentar o nosso convidado, também apresento a nossa bancada. Me ajudam aqui Gabriel Sá, Raí Monteiro e também Giovanni Chacon. E o nosso convidado de hoje é um cara que comanda um clube que rapidamente ascendeu à elite do futebol nacional. Tem uma trajetória muito bacana esse clube, o Cuiabá, que saiu das divisões inferiores do futebol nacional. É um clube muito novo, rapidamente subiu, chegou à Série B e chegou à Série A. Passou 4 temporadas na elite do futebol nacional, até que caiu na temporada passada, mas vem numa rápida trajetória de recuperação também para voltar à primeira divisão do futebol brasileiro. Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, é o nosso convidado desta semana. Cristiano, obrigado por estar aqui com a gente. Um prazer conversar contigo e muito legal que você participe do Bastidores da Bola. Boa tarde para você. Boa tarde, eu já assisti o programa de vocês, Esses dias eu estava com o do Marcelo Paz, Conhecemos aí o trabalho, um prazer participar, Falar um pouco do Cuiabá, falar de futebol também. Muito bacana, você citou o programa com o Marcelo Paz, a gente recebendo agora mais um grande dirigente do futebol brasileiro. E minha pergunta é justamente com relação a esses últimos anos do Cuiabá, essa trajetória que o Dourado vem vivendo nessas últimas temporadas. É um clube muito novo, que passou por 4 temporadas na Série A do Campeonato Brasileiro. A gente sabe a dificuldade que é para um clube que veio da Série C, Série B, chega à elite do futebol nacional, consegue se manter por tanto tempo, acabou caindo na temporada passada, mas já vem nessa trajetória de reconstrução. Como é que muda para vocês fazer um planejamento vindo de uma Série A, pensar agora em uma segunda divisão e reconstruir o caminho para chegar de novo à elite do futebol brasileiro? Como você disse, o Cuiabá é um clube novo, É um clube fundado em 2001, que começou a disputar competições profissionais em 2003. Em 2009, quando o Cuiabá foi confirmada uma das sedes da Copa do Mundo de 2014, que a gente teve aí a confirmação da construção da Arena Pantanal aqui na nossa cidade, nós compramos o clube, Você citou aí Série C, Mas o Cuiabá saiu lá da 2ª divisão do Campeonato Estadual do Mato Grosso, A gente subimos para a 1ª divisão, conseguimos uma vaga na 4ª divisão, na Série D. Em 2011 a gente conseguiu o acesso da D, para C. Ficamos 7 anos na Série C, de 2012 a 2018, e 2019, 2020 disputamos a Série B com acesso em 2020. E esse rebaixamento que nós tivemos em 2024 foi o primeiro rebaixamento da história do clube. O Cuiabá é um clube que cresceu muito rápido. Eu acho que, principalmente pela gestão que a gente tem sobre o clube, um clube que está totalmente fora do eixo do futebol nacional. Mato Grosso é um estado rico, mas com poucas pessoas, A população de Mato Grosso é menor do que 4 milhões de habitantes, A cidade de São Paulo, uma determinada região, tem mais gente do que nosso estado todo. E nós conseguimos colocar, no mapa do futebol brasileiro, durante 4 anos, um clube do Mato Grosso, um clube que disputou a Sul-Americana 3 vezes, clube com vitórias internacionais. O Cuiabá já ganhou na Argentina, já ganhou no Uruguai, Então, assim, a gente tem feito um trabalho aí desafiador, de colocar no mapa do futebol brasileiro em alto nível um clube que representa um estado com uma população muito pequena em relação aos grandes centros do futebol brasileiro. E acredito que foi o senhor mesmo que disse em outras entrevistas, depois do rebaixamento, que, é claro, contextualizando para torcedor de clubes do eixo, clubes que estão sempre na 1ª divisão, é difícil mensurar a questão de um rebaixamento. Mas você mesmo disse, que pegando em contexto tudo que o Cuiabá fez nessas últimas temporadas, tudo que viveu, tudo que cresceu, um rebaixamento não apaga nada disso, É talvez um obstáculo no meio do caminho, mas que não apaga e não faz voltar peças atrás em tudo que o Cuiabá fez nessas últimas temporadas, Cristiano? Sim, eu citei também em outras entrevistas. O único exemplo que a gente tem de um clube que conseguiu fazer essa transição de Série B para a Série A com mais solidez é o Fortaleza. Mas aí a gente está falando de um clube que tem
2 milhões de torcedores, né? Uma cidade de 4 milhões de habitantes, né? Um clube, eu não sei, o Fortaleza acho que ainda não tem 100 anos, mas é um clube que é muito tradicional e conhecido, né, no Brasil, e que conseguiu, né? Sofreu ali em 2019, passou perto do rebaixamento, 2022 também teve o primeiro turno difícil, mas o Fortaleza é um clube que vai bater a receita agora, bateu no ano passado, de mais de 300 milhões de reais por ano, né? Quase, se eu não tenho o valor exato, mas é superior a 300 milhões de reais, né? E um clube, né, como o Cuiabá, que na sua primeira Série A em 2021 teve uma receita de menos de 100 milhões de reais, né? Foram 78 milhões de reais, né? Você conseguir ficar tanto tempo seguido na Série A foi um grande feito, não é fácil. Você vive um clube do tamanho do Cuiabá na Série A, ele vai viver uma corda bamba permanente, né? Você vai ficar num limite ali muito pequeno entre estar fora da zona de rebaixamento ou estar na zona de rebaixamento. Então, acho que a gente conseguiu ficar 4 anos, algo que nenhum desses clubes que fazem o famoso sobe e desce conseguiu fazer nos últimos anos, ninguém conseguiu fazer isso, só o Cuiabá. E só que a gente estruturou muito o clube nesse tempo que a gente teve na Série A, né? O Cuiabá hoje é um clube estruturado, um clube com ativos muito valiosos, né? Tanto imobilizado quanto de atletas, né? Que a gente vem fazendo um trabalho que está apenas iniciando ainda no Campeonato Brasileiro da Série B, com o objetivo de retornar. Gabriel Sá, muito boa tarde para você. Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, é o nosso convidado dessa semana no Bastidores da Bola. Exato, boa tarde, presidente, prazer falar contigo. Cara, você estava falando um pouco desses desafios, né, que enfrentam aí no Cuiabá quanto ao público, questão também geográfica. Queria entender, porque eu estive na Arena Pantanal na última temporada e é uma arena muito bacana, é um espaço muito bacana, mas a média de público do Cuiabá ano passado, por exemplo, né, em comparação a 21, 22, 23, foi um pouco abaixo. Existe algum plano, né, por parte do Cuiabá, da direção, para tentar incentivar esse aumento de público? Eu sei que tem uma questão geográfica também, que é um pouco complicada, mas eu queria entender como é que o clube tenta lidar com esse, claro, desafio para ter ampliação de, enfim, bilheteria na temporada. Obviamente tem um ganho esportivo, mas em ganho financeiro mesmo. Eu acho que a gente tem que ser bem frio para analisar a questão da presença de público dentro do estádio, né? A gente vive num país que o torcedor gosta do time quando o time está ganhando, né? A gente é bem diferente da Argentina, é bem diferente da Inglaterra. Eu estava vendo um jogo no sábado da terceira divisão do campeonato inglês, né? O estádio lotado, né? A torcida ali, um estádio bem estruturado, clubes bem organizados, né? E da terceira divisão do campeonato inglês. O Cuiabá é um clube novo, é uma torcida que está em formação, né? E a nossa torcida depende totalmente dos nossos resultados, né? A gente estando bem, fazendo bom campeonato, a torcida vem, né? Então não adianta eu fazer um investimento em marketing, criar plano de sócio-torcedor, a gente precisa do resultado, né? A gente vê o Flamengo, por exemplo, esses dias aumentou um pouco o valor do ingresso, a gente viu 30 mil pessoas só no Maracanã. Qualquer clube grande do Brasil hoje, acho que tirando o Corinthians, que tem uma torcida que é muito engajada, se não estiver bem na tabela, a torcida abandona. Então vamos falar do Cuiabá aqui, uma cidade de... Cuiabá tem 600 mil habitantes, aí tem Várzea Grande, que é uma cidade aqui do lado, que tem quase 400. Então, assim, não adianta a gente falar de presença de público sem resultado em campo, sem vitória, para um clube tão jovem quanto o Cuiabá. Muito a cultura do futebol brasileiro, né? Baseada nos resultados. Talvez diferente de Argentina, Uruguai e outros países, o torcedor brasileiro precisa muito dos resultados também para abraçar os projetos. Raí Monteiro, boa tarde para você. Sua pergunta para Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá. Boa tarde, Boni, Gabriel, Chacon, todos que nos acompanham. Boa tarde, presidente. Queria te ouvir um pouco sobre esse aspecto de gestão, né, que você falava há pouco, que é um problema ainda no futebol brasileiro, né? A gente vê muitos clubes grandes com uma receita enorme, muito mal geridos, afundados em dívidas, cheios de problemas, o que não é o caso do Cuiabá na sua gestão, na sua administração. Queria te ouvir um pouco sobre isso, como você vê a gestão do futebol brasileiro de uma forma geral, um exemplo positivo e negativo, se você quiser citar, é claro, e como você conduz o seu clube nesse sentido da gestão, justamente para não cair nesses mesmos erros, né, nesses mesmos problemas. Muitas dívidas, salários atrasados e coisas do tipo. Esse assunto que você acabou de tocar é um assunto que eu reflito muito, né? Eu penso muito nisso. Eu vejo o futebol brasileiro passando por uma transição que vai ser dolorosa,
isso aí não tenho dúvida. Você pode ter certeza que no prazo de 1 ano, 2 anos, 3 anos no máximo, nós vamos ter vários clubes aí, enormes, gigantes, de Série A, de Série B, indo à falência. Né? A gente vai ter a repetição do caso do Cruzeiro, nós vamos ter a repetição do caso do Botafogo, né? Dos clubes chegar ao ponto de não ter dinheiro para pagar contas de luz, né? O clube não ter dinheiro para pagar as contas básicas. Então, assim, nós estamos vivendo aí esse momento de transição. Eu não vejo outra saída para o futebol brasileiro, senão a transformação dos clubes em empresas. Né, a gente vai ter casos aí que não vão se transformar, né, clubes como Flamengo, clubes como Palmeiras, que já estão estruturados já de uma forma associativa, mas com responsabilidade, com compliance, com organização, com gestão, e que talvez não venham a ter necessidade de se transformar em empresa, talvez com uma necessidade de captar recursos, de trazer algum tipo de investidor para fortalecer ainda mais o clube. Mas tem vários outros exemplos de clubes aí que o caminho, sem nenhuma dúvida, é a falência. Então, assim, eu vejo que o futebol brasileiro ele só vai ter uma evolução a partir do momento que a gente tiver na mesa dono, né? Dono que eu falo o quê? O dono do dinheiro. Né? A pessoa que, caso o plano que ele executar não der certo, vai doer no bolso dele lá no final do ano, em algum momento do ano, ele vai ter que pagar a conta que ele criou. Né? A gente não pode ter na frente de instituições aí que faturam 600, 700, 800, 1 bilhão de reais por ano, pessoas que estão ali somente pensando no hoje, que não tem preocupação nenhuma com o que vai acontecer com o clube daqui a 3 anos, que não tem responsabilidade nenhuma com o que vai acontecer com o futuro do clube. Então, esse modelo associativo é um modelo falido, é um modelo que ele está sendo transformado em empresa, que fatalmente ele vai acontecer, né? E a partir desse modelo a gente vai começar a ter aí no Brasil uma situação melhor. Então, assim, o Cuiabá é uma empresa desde o início, desde que foi fundado. O Cuiabá nunca foi um clube associativo, o Cuiabá nunca teve conselho deliberativo, o Cuiabá nunca teve pessoas que não estão no dia a dia do clube tomando decisões. Então, acho que isso aí facilita muito, né, a gestão do clube, isso aí transforma o dia a dia do clube muito parecido com uma empresa, né, uma empresa comum, né, apesar que a gente lida com um jogo que tem um resultado imprevisível, né, mas a gestão, a organização, o planejamento e a responsabilidade são totalmente diferentes do que a gente está vendo aí hoje no Brasil. Cristiano, só para completar rapidinho sobre esse ponto, né, eu concordo bastante com o que você disse. Na sua visão, falta coragem para alguns desses clubes muito grandes, né, como você citou? Eu vou dar nomes aqui: São Paulo, Corinthians, clubes que têm dívida aí na casa, o Corinthians 2 bilhões, mais de 2 bilhões a dívida atualizada, São Paulo batendo na casa de 1 bi, fora outros, né? O Fluminense está no início de um processo na tentativa de SAF, o Vasco se meteu numa SAF meio esquisita e está com problemas, o Botafogo tem a sua, enfim. Existem vários modelos diferentes, mas na sua visão falta um pouco de coragem também para romper um pouco com esse modelo e tentar enxergar um futuro mais sustentável com a chegada das SAFs, com a mudança desse modelo associativo? É isso que você acha que falta para mudar? Claro que não é só esse aspecto, né? Existem várias coisas, mas talvez esse ponto de partida de ter coragem para fazer uma mudança como essa é o que falta para clubes desse tamanho, que têm dívidas muito grandes e um futuro completamente, assim, duvidoso. É isso que você enxerga, imagina? Não, não acho que falta coragem. Eu acho que nós criamos um ecossistema dentro do futebol brasileiro, como a gente estava falando agora há pouco, em função do resultado. Né? Eu vejo o Santos. Né? O Santos, um clube com fluxo de caixa totalmente deteriorado, mandou embora um treinador com a multa rescisória, se eu não me engano, de 2 ou 3 milhões de euros. Por que ele mandou embora esse treinador? São 3 milhões de euros, então. Então por que ele mandou esse treinador embora? Por pressão. Pressão de quem? Da torcida, da imprensa, né? A gente não tem nenhum meio, vamos dizer assim, um formador de opinião para chegar a gente e falar: o Santos a partir de agora precisa reduzir custo, o Santos a partir de agora precisa ter o pé no chão, o Santos a partir de agora tem que parar de se preocupar com o resultado, porque senão, se o presidente vir com um discurso desse, ele não tem voto. Ele não tem ninguém que apoie ele. Ele perde o apoio da torcida, ele perde o apoio dos conselheiros, ele perde o apoio
da parte política do clube. Então, esse modelo criado dentro do Brasil, ele se repete no Corinthians, ele se repete no São Paulo, ele se repete no Vasco, né, que acabou de mandar um treinador embora. Ele é falido, ele não tem como ele dar certo. Né? O clube, infelizmente, não tem dinheiro hoje nem para pagar a multa rescisória do treinador. Né? E a torcida fica sonhando com títulos. Então, assim, infelizmente, o remédio que a gente vai ter que tomar nos próximos anos aí vai ser muito amargo. Não vejo outra saída, não é falta de coragem. Eu acho que é um sistema todo criado para dar errado, que não é só culpa de clube, né? É culpa de todo mundo, que isso aí precisa ser revisto. O que eu não acredito que vai ser revisto, eu acredito que o que vai acabar acontecendo é o que eu falei que aconteceu com o Cruzeiro, que aconteceu com o Botafogo e vai acontecer com esses clubes também. Presidente, só antes de passar para o Giovanni Chacon, também dar o meu boa tarde para ele, passar para o resto da bancada fazer outras perguntas também, só queria pegar esse gancho da pergunta do Raí Monteiro, porque o senhor é uma pessoa que muitas vezes na imprensa fala publicamente sobre as situações financeiras as quais o Cuiabá também está envolvido. Eu pego de exemplo a situação do Corinthians com o Ranieri também, muitas vezes o senhor já mencionou. Você acha que há muita liberdade para que os clubes sejam irresponsáveis financeiramente? Acho que falta mais punição, que se feche mais o cerco, que não se permita situações assim. E aproveito para perguntar como é que está a situação nesse momento, com o Ranieri, com o Corinthians, porque foi aprovado recentemente, né, o regime centralizado de execuções para o Corinthians acertar toda a sua situação financeira. Eu quero saber também como está a relação com o Cuiabá nesse momento. Isso aí é uma consequência disso, né, que nós vivemos. Eu acho que hoje, se você olhar o balanço dos clubes, os valores ali que estão lançados nas receitas de venda de atletas são muito altos. Né? O Cuiabá vai fechar agora, a gente vai, amanhã ou depois da manhã, a gente vai anunciar nossas demonstrações financeiras. Mais de 50% da nossa receita ela veio da venda de atletas. E todos os clubes hoje, o Flamengo, o Palmeiras teve uma receita altíssima com venda de atletas. Todos os clubes hoje praticamente sobrevivem da venda. Então a gente tem hoje no Brasil um ambiente totalmente desregulado. Totalmente desregulado. Eu tenho um clube que me deve, referente à venda de um atleta, que eles já receberam há mais de um mês, R$700 mil. É um clube centenário, campeão mundial, não vou falar nomes aqui. Entendeu? Nesse caso não vou falar nome. Eles não têm condição de me pagar esses R$700 mil hoje. Eles já receberam esse dinheiro. A minha parte são R$700 mil. E eles não têm condição e eles continuam contratando, demitindo o técnico. Né? Então, assim, a gente vive hoje um ambiente totalmente desregulado, um ambiente hoje que preocupante. Né? Eu digo que, eu falei antes ali que a gente vai ter um cenário terrível nos próximos 1 ano, 2 anos, devido a essa bolha que está criada. Né? Foram feitas vendas gigantescas aí na última janela, que os clubes não vão conseguir pagar porque eles não têm esse dinheiro. Né? Então, assim, a gente precisa dessa regulação o mais rápido possível. Né? A gente teve essa aprovação do plano de pagamento do Corinthians na CNRD, que eu já dei críticas pesadas, né? Dizendo que foi uma decisão política, né? Não foi uma decisão imparcial, né? Pensando nos credores. Foi uma decisão mais ou menos assim, o Corinthians fez assim como a CNRD fez com o Corinthians, mais ou menos que a Casas Bahia fazia, né? Você chegava lá para comprar uma geladeira e falava, você quer pagar quanto? Só que eles fizeram de uma forma que paga do jeito que quiser, mas não tem juros. Né? Então, assim, na minha visão, algo totalmente inaceitável que a CNRD acabou fazendo. Então, assim, mas isso aí é um dos problemas, né, desse ecossistema que a gente está falando. Então, eu vejo com muita preocupação. Eu não tenho dúvida nenhuma que o efeito cascata ele tá para chegar, né? Que a gente vai ter aí muito problema financeiro nos clubes aí nos próximos 1, 2 anos. Agora sim, boa tarde para você, Giovanni Chacon. Sua primeira pergunta para Cristiano Dresch. Boa tarde, Boni, pessoal aqui, turma. Presidente, minha pergunta é mais voltando ainda a uns tópicos que você acabou levantando. Você falou sobre como foi a ascensão do Fortaleza e a diferença que se tem por conta da torcida. Já foi abordada a questão da torcida e que cada caso é um caso. E avaliando na tua experiência como presidente, como um gestor de um clube empresa, quais você detecta que são
os principais desafios de fidelizar o torcedor local, que muitas vezes já torcia para outros times, para abraçar a causa local, para abraçar a causa de um time local se destacando. Você vê muitas pessoas, certamente, no Mato Grosso, que torcem para outros times, como você mencionou, do eixo, né? Rio, São Paulo, principalmente, por conta da polarização de informação vinda apenas dessas duas partes do Brasil lá nas décadas passadas, mas apareceu um clube na cidade, apareceu um clube local. Como é que é o desafio, o processo de fidelizar esse torcedor que estava adormecido? Então, eu acho que o processo de fidelização ele está totalmente ligado a resultado, né? Ao Cuiabá fazer bons campeonatos, o Cuiabá disputar uma Série B na parte de cima, né? O Cuiabá tentar voltar para a Série A, o Cuiabá chegar na Série A e fazer um ano bom, assim como a gente fez em 2023. Né, a gente terminou o campeonato em 11º lugar, né? Não tem outro caminho, né? A gente vive num país que você é escravo do resultado, né? O que o Cuiabá precisa fazer é buscar quais são os caminhos que ele vai ter para poder solidificar o clube, para poder fazer com que o clube tenha saúde financeira, né? Para poder... quais serão, né, os caminhos que a gente vai buscar para ser competitivo. Não é isso, eu acho que a torcida é simplesmente uma consequência, né? Não tem como a gente tem vários exemplos desses aí, né, no Brasil inteiro. A gente vê o Amazonas lá de Manaus, né? Quando subiu da Série C para a Série B, foi, né, aquela estádio lotado, torcida. Agora você vai lá ver os públicos deles, são públicos baixos, menores do que os nossos, iguais aos nossos. Então são casos similares, né? Não adianta, o Cuiabá é um clube jovem, é um clube que está construindo a sua torcida, né? As crianças que torcem para o Cuiabá, elas vão crescer, elas vão se tornar, né, adultos, e esses adultos vão ter filhos, entendeu? Então, assim, é um processo lento, não é algo que vai acontecer do dia para a noite, né? Isso aí é algo que a gente tem plena consciência. Gabriel Sá. Exato, presidente. Em cima dessa pauta que você havia mencionado, desses atrasos no pagamento, né, de clubes aí para o Cuiabá, queria entender o quanto que isso interfere no seu fluxo de caixa e o quanto que você tenta prevenir esses casos, por exemplo, negociando o Pita com o Bragantino, por exemplo, que é uma SAF, que tem uma saúde financeira. Tem algo nesse caminho? Você tenta preservar negociações com times que você já sabe pelo noticiário que tem uma saúde financeira prejudicada para evitar o famoso calote? Sim, isso vai acabar, isso todo mundo vai fazer, né? Buscar colocar o fórum de discussão do contrato, ao invés da CNRD, colocar o CAS, né, o Tribunal da FIFA, exigir garantias, ou vender para clubes que têm condições de pagar, né? Foi o caso que a gente fez com o Pita, né? Vender para o exterior, que no exterior a FIFA é muito mais rápida do que a CNRD, né? A FIFA lá na FIFA o pau que dá no Chico, dá no Francisco, não tem clube A e B e C na FIFA, a FIFA é totalmente diferente, né? Então, assim, isso aí vai acabar acontecendo. As pessoas me perguntam, mas por que você vendeu o Ranieri para o Corinthians? Porque era o único clube que apareceu ali naquele momento, que queria comprar o jogador. O Cuiabá é um clube que precisa vender jogadores, ele não pode ficar com os jogadores aqui, porque ele precisa fazer caixa. Os jogadores, eles têm sonhos de carreira, o Ranieri era o grande sonho da vida dele, jogar num clube como o Corinthians, né? O Cuiabá recebeu uma parte desse dinheiro à vista, né? Então, assim, a gente vai ter que acabar sendo muito, né, criterioso, né, para decidir aí para quem vai ser vendido os nossos atletas. O Cuiabá tem ativos muito valiosos hoje aqui dentro do clube, a gente não tem certeza que vão fazer muitos negócios, né, e vai acabar, né, os clubes que não têm crédito, digamos assim, vai ficar cada vez mais difícil para eles negociarem, né? Não tenho dúvida nenhuma que hoje alguém que vai vender um jogador, por exemplo, para o Corinthians, vai pensar 10 vezes antes de fazer o negócio. Presidente, mais uma pergunta com relação a esse processo bastante interessante de estruturação do Cuiabá e de ascensão do Cuiabá no cenário do futebol brasileiro. Ano passado, vocês inauguraram um novo CT, né, um investimento bastante grande feito pelo clube. E aqui em São Paulo, a gente tem o caso do Mirassol também, que chegou à Série A do Campeonato Brasileiro, também investindo em sua estrutura, pegou o dinheiro da venda de um jogador que nem era do Mirassol naquele momento, a venda do Luiz Araújo, que tinha passado por lá, pegou esse dinheiro, investiu na estrutura e o resultado veio também.
quão importante é, para fazer esse processo que o Cuiabá fez, que o Mirassol fez, que o Fortaleza fez, quão importante é investir na estrutura do clube hoje em dia no futebol atual? Eu acho que isso é fundamental, né? Nós somos um caso muito curioso, né? O Cuiabá, quando subiu em 2021, a condição, em 2020 para 2021, a nossa condição de centro de treinamento, por exemplo, ela era muito, mas muito inferior ao que o Mirassol tem hoje, né? Então, assim, nós somos um caso muito atípico, né? A gente conseguiu subir, nós não tínhamos uma categoria de base organizada naquela época, a gente foi organizando. Nós aproveitamos muito bem esses 4 anos na Série A, né? O clube teve um resultado financeiro muito bom e a gente reinvestiu tudo no clube, né? O clube hoje eu e meu tio, que somos, né, proprietários do clube, nós nunca retiramos nenhum real do Cuiabá, a gente sempre reinvestiu tudo que a gente ganhou no clube. E nós fizemos um centro de treinamento hoje que é uma referência dentro do Brasil, né? A gente não deixa nada a desejar para o Palmeiras, para o Flamengo, para o Red Bull, que tem um centro de treinamento lindo, o Atlético Paranaense também, que para mim é um exemplo de o maior case de sucesso do Brasil, para mim é o Atlético Paranaense, né? Então acho que essa infraestrutura que a gente construiu aqui, ela está apenas começando a nos dar os frutos, né? Agora, né, durante a montagem do elenco que a gente fez para a Série B, a estrutura pesou muito na hora da decisão do atleta, então resolver vir para o Cuiabá. Então, não dá para você colher, pensar em grandes resultados sem uma condição de trabalho à altura do que o futebol brasileiro está pedindo. Raí Monteiro, sua pergunta. Cristiano, eu queria te ouvir um pouco sobre categorias de base, formação de jogadores, né? Você falou há pouco aí sobre o Cuiabá ser um clube que precisa vender e muitas vezes o caminho é formar bons jogadores, formar bem para vender mais adiante. Queria saber como está o processo de formação, como é trabalhado o processo de formação, categorias de base, divisões inferiores aí no Cuiabá. A base para mim é a menina dos olhos do clube, é o nosso futuro. É algo que eu me envolvo muito, né? Eu gosto de saber, eu sei pelo nome praticamente desde o sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, nossos jogadores. Não vejo outro caminho para nós sem ser a base. Eu vejo que o Brasil hoje carece muito de bons profissionais. Eu vejo que isso não é culpa deles, é culpa dos clubes que precisam investir em formação, que precisam investir em qualificação, que precisam criar processos, né? Nós vemos hoje um Brasil inteiro querendo descobrir o próximo Neymar, né? Mas sem as ferramentas certas, né? Que a gente essas ferramentas vão ser melhoradas nos próximos anos, né? Eu vejo todo o reflexo da crise que a gente vive hoje internacional, vem da base, né? A falta de bons profissionais, a falta de boa formação, e essa é a nossa grande preocupação, né? Em melhorar os nossos profissionais, né? Investir nos nossos profissionais. Uma coisa que a gente tem feito muito aqui é promover os nossos profissionais, do 15 para o 17, do 17 para o 20, do 20 para o profissional, né? Hoje eu tenho 4 componentes da minha comissão técnica do profissional que vieram das categorias de base do Cuiabá, né? Então, assim, a base vai se tornar um negócio muito ativo, né? As SAFs que estão se estruturando, que existem no Brasil hoje, o grande objetivo deles é comprar os jogadores por um custo mais baixo do que os clubes europeus normalmente compram, é formar atletas, é fazer negócio, né? Então, assim, a gente vai ter uma demanda cada vez mais alta por jogadores, né? Então, assim, a base hoje é o nosso foco principal. A gente fez um investimento alto no centro de treinamento, um investimento aí hoje que beira a casa dos 60 milhões de reais, né? A gente vai continuar investindo, mas também vamos investir muito na nossa categoria de base, na nossa estrutura, nas pessoas que compõem nossa categoria de base, né? Na aquisição de atletas. O Cuiabá faz muita aquisição de atletas de 17, de 18, de 16 anos, de 20 anos, né? Então, assim, esse é o futuro do clube, esse, como eu disse, é a nossa única, vou falar assim, é a única saída para o Cuiabá conseguir crescer. Como eu falei antes, quais são os caminhos que a gente precisa traçar para poder formar uma torcida? Principalmente categoria de base, não tem outra saída. Ainda nesse tema, Cristiano, eu queria explorar só mais 2 questões.
Você falou sobre profissionais, né? A ausência de profissionais qualificados tem um impacto na formação dos jogadores de uma forma geral, né? E isso é um problema em alguns clubes. A gente vê que algumas equipes têm, de fato, muito problema na formação de jogadores e até o futebol brasileiro, de uma forma geral. Eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso, né? Como você mapeou essa questão e o que tem feito para melhorar os seus profissionais, no sentido de capacitação deles. Esse é um aspecto, né, que eu queria te ouvir falar um pouco. E também sobre a questão de conseguir captar jogadores para a categoria de base. Porque você falou há pouco, né? Mato Grosso é uma região com 600 mil habitantes, né? Então, você não tem a mesma oferta... Cuiabá, não tem a mesma oferta de garotos que tem em São Paulo, no Rio, em Minas, né? Uma oferta menor aí de jovens jogadores, mas mesmo assim você tem conseguido captar aí para a sua categoria de base. Queria te ouvir um pouco sobre essas duas questões, por favor. Hoje nós temos aí muitos campeonatos de base, né, pelo Brasil inteiro, sempre que são transmitidos pelo YouTube, né? Os clubes têm as TVs próprias, né? As federações transmitem. A gente tem uma rede de contatos muito grande no Brasil inteiro hoje, né? E você tem que fazer esse trabalho de captação assistindo jogos, em loco ou por vídeo, né? Com indicações, né? E a gente tem conseguido, né, captar pela rapidez, né? Vamos dizer assim, aparece um menino interessante em tal lugar, aí você tem 5 clubes, né, ali querendo o atleta. Né? Tem clube que demora 2 meses, 3 meses para aprovar a contratação de um atleta. Aqui no Cuiabá a gente demora 1 dia, 2 dias. Né? Se às vezes tem que ter o desembolso financeiro ali para comprar o atleta, a gente compra imediatamente. Né? A gente fez uma transação de um atleta agora há 2 meses atrás, que nós contratamos ele na quarta-feira, ele chegou em Cuiabá na sexta-feira, assinou o contrato na sexta-feira, nós pagamos o clube na sexta-feira e na quarta-feira ele já jogou o Campeonato Brasileiro Sub-20, fez um gol contra o Juventude. Né? Então, assim, a gente tem essa praticidade, né? Essa agilidade que eu estava falando lá no início da nossa conversa, né? Da burocracia, da dificuldade que os clubes associativos têm, né? Que vai acabar acontecendo. Isso que eu acabei de falar desse processo simplificado do Cuiabá, talvez não tão rápido assim, mas vai se tornar comum no Brasil. Né? Então, assim, a gente consegue captar por isso. E a formação, eu acho que falta uma escola, né? Eu acho que falta aí o que os portugueses fizeram para eles se tornar o que eles se tornaram em termos de treinamento, em termos de didática. Eles criaram escola, eles criaram cursos universitários, eles criaram métodos de ensino. E falta a gente criar isso aqui no Brasil. A CBF Academy ainda é muito limitada nesse ponto. Né? Eu acho que em uma conversa com o presidente Mário Celso Petralha, há 2, 3 anos atrás, ele já falava que ele tinha a ideia de querer fazer uma universidade de futebol lá dentro do Atlético Paranaense. E eu acho que é o caminho. Eu acho que em algum momento os clubes deveriam se juntar para investir nisso, né? Para fazer uma formação melhor, uma formação melhor de todas as funções que existem dentro da base. Não só do treinador, né? Preparador físico, fisioterapeuta, fisiologista, né? O nutricionista. Né? Então, assim, a gente precisa investir mais nisso para a gente começar a formar jogadores melhores, né? Para o jogador brasileiro continuar tendo esse protagonismo que ele já teve muito maior dentro do mercado mundial do futebol, que a gente está perdendo. Giovanni Chacon. Presidente, ainda nessa linha de análise de gestão e também de como gerir um clube, né, em si, o que você acha que é o grande trunfo do Cuiabá em relação aos outros clubes, não só aos clubes associativos, mas também as outras SAFs? O que, na tua visão, o Cuiabá está na frente de outros clubes ou igual a clubes que estão na elite ou que são mais consolidados, estão há mais tempo no mercado? O que você acha que é o grande trunfo do Cuiabá hoje? Essa pergunta é boa, porque o caso aí que a gente viu, que a gente está acompanhando do Cruzeiro, né? O Pedro Lourenço está investindo cifras altíssimas no clube, né? E ele não tem tempo para estar ali no dia a dia do Cruzeiro, ele não tem tempo para estar olhando o que está acontecendo no treinamento, como que está sendo feito o contrato do atleta, quem é esse atleta, investigar a fundo quem é esse atleta, né? Ele não é uma pessoa do futebol, ele é um cara, um empresário, um cara do varejo, né? Que está investindo no futebol porque ele ama o Cruzeiro, né? E nós aqui, a gente também, a única razão para a gente estar no Cuiabá até hoje é o amor que a gente tem pelo clube.
Só que nós começamos lá do início com o Cuiabá. Nós fomos aprendendo, a gente sofreu 7 anos na Série C, levamos muita porrada, né? E digamos assim, eu acho que o grande trunfo que a gente tem em relação a esses outros clubes, por exemplo, é que o dono está presente, né? O Brasil ainda está engatinhando, né? Para você dizer que um investidor vai chegar aqui no Brasil, vai comprar um clube, vai deixar a administração dele 100% na mão de pessoas que ele vai estar lá contratando e vai ter um sucesso dentro do futebol brasileiro, que é muito difícil, né? Então, assim, eu acho que hoje o que o Cuiabá tem de vantagem é isso, né? É o que, vamos dizer assim, aquela frase que o olho do dono que engorda o boi, né? Digamos que é isso, mas não é algo que eu acho que o Cuiabá vai depender de mim, ou de fulano, ou de Beltrano, para que ele continue crescendo. Nós precisamos profissionalizar o clube. Nós precisamos ter pessoas aqui que consigam fazer um bom trabalho. E esses outros clubes, como eu acabei de citar o exemplo, o próprio Coritiba, né? O Coritiba foi uma empresa, são investidores que não são do futebol, que estão ali por trás do Coritiba, que já gastaram muito dinheiro no clube e estão ali, né, estão na Série B, começaram bem o ano, mas que o investimento que eles já fizeram no clube, eu tenho certeza que é muito superior ao resultado que eles estão tendo esportivamente hoje. Então, acho que essa é a vantagem, mas é algo assim que o Cuiabá, por exemplo, ele precisa criar alternativa. E o próprio mercado, né, ele vai formar melhores profissionais, né? A gente vai ter bons profissionais, mas não é algo que vai acontecer do dia para a noite, até porque exige um conhecimento, exige um know-how, né, que as pessoas não adquirem rapidamente. Isso aí precisa de um tempo de aprendizado. Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, é o convidado desta semana do Bastidores da Bola. Gabriel Sá, sua pergunta. Ouvindo você falar, presidente, me surge uma dúvida também em relação à SAF, que você mencionou, que você enxerga como um caminho natural para os clubes grandes do Brasil. E aí, cara, tem uma dúvida sincera para você. Hoje aparecesse um investidor na sua sala querendo comprar o Cuiabá, você venderia o clube? Como é que seria esse processo? Quais seriam as suas condições? E é possível hoje, na sua visão, precificar esse valor do Cuiabá, caso viesse algum investidor com este interesse? Olha, eu acho que com alguém comprar o clube hoje, não. Acho que talvez sim algum sócio, alguém que viesse para fortalecer o clube, né? Mas também é algo que a gente ainda não vê assim com bons olhos, digamos assim, né? Mas a precificação dos clubes no Brasil é comum hoje, mais ou menos o que se calcula para definir o valor de um clube é 3 vezes o faturamento anual. Isso aí descontando o patrimônio, né, descontando aí os ativos de atleta, né? Então, assim, o Cuiabá hoje, assim, a gente não tem vontade nem necessidade de vender o clube, de buscar, talvez, investidores que não tenham, vamos dizer assim, um controle sobre o clube, talvez, né? Eu acho que o Cuiabá ainda precisa, ele tem muita margem de crescimento ainda, de coisas que nós podemos fazer, que a gente precisa fazer para ele chegar num estágio aí de receber um investimento grande, para ele dar um salto, né? Eu acho que existe um abismo enorme ainda entre o clube do tamanho do Cuiabá para clubes, né, mais antigos, clubes com receitas muito maiores que a nossa. Eu vejo que a gente precisa ter um crescimento, talvez não tão rápido quanto as pessoas gostariam, mas um crescimento sólido, né? Esse crescimento sólido que vai nos dar, no futuro, uma possibilidade de, por exemplo, ficar na Série A mais do que 4 anos. Presidente, minha pergunta agora é sobre um processo que a gente acompanhou nesses últimos meses, anos, sobre a venda dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Se esboçou uma união entre os clubes, mas acabou se dividindo entre 2 grupos, a Libra e a LFU. Cuiabá se juntou com a LFU, então eu queria saber como é que foi a participação do Cuiabá nesse processo de venda, nesse processo de negociação, também com os outros clubes, entre os 2 grupos e também com os veículos de comunicação. E se o Cuiabá, hoje, ele está feliz como as coisas foram feitas, com a forma como as coisas foram feitas, hoje vendo na posição de um time na 2ª divisão, mas como um dos favoritos a voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho que, infelizmente, né, a gente ainda não conseguiu fazer a junção dos blocos. Eu tenho certeza que ela vai acontecer. A venda da Série A foi muito boa.
né? O valor da Série A em 2024 girava em torno da casa de 2 bilhões de reais. Hoje a venda da Libra e da LFU, ela está quase batendo ali a casa dos 3 bi. Então vamos pensar, a gente fez a venda separada e a gente aumentou 50% do valor do negócio. Então, assim, eu acho que foi um bom negócio. Poderia ter sido muito melhor, né, se a gente deixasse de lado alguns egos, algumas vaidades, né? Por exemplo, hoje a gente vê dentro da Libra uma discussão entre o Flamengo e os outros clubes, né? Mas por que o presidente, o BAP, ele tem essa discussão? Porque ele precisa mostrar resultado para quem apoiou ele, para quem está lá hoje. Se ele fosse o dono do Flamengo, eu não tenho dúvida nenhuma que ele já teria concordado com o que a Libra propôs a ele e a gente já teria andado mais rápido com essa união desses dois blocos. Então, assim, por quê? Porque é muito mais interessante para os clubes no próximo ciclo que a venda que se faça a venda do unificada, né? Então, assim, a Série B, a venda foi abaixo, houve uma frustração da expectativa, né? A gente teve uma venda bem abaixo do que os clubes esperavam. A gente teve aí um aporte dos clubes da Série A para contribuírem aí com um valor mais aceitável para a Série B, mas é um preço que a gente está pagando nos últimos anos, né, da forma que os direitos foram vendidos em 2023 e 2024, mas que a gente vê aí uma evolução nos próximos anos. Eu acho que o futebol brasileiro, a questão, eu acho assim, vocês jornalistas, a imprensa como um todo, eu acho que o que a gente mais deveria bater e cobrar dos clubes é a criação dessa liga. Eu acho que a gente não vai conseguir crescer mais do que a gente está, do tamanho que o futebol tem hoje, sem a liga. Eu acho que a liga é a sobrevivência do futebol brasileiro. E você acha que justamente esses egos que vocês todos são o que impedem nesse momento a criação dessa liga unificada? Durante o tempo todo de discussão, o Cuiabá participou desde o início, desde os embriões, de um grupo de clubes que não aceitavam, os clubes menores, junto com lideradas ali pelo Atlético Paranaense, lideradas pelo Marcos Salum, do América Mineiro. Aí depois a gente foi tendo adesões ali do Inter, né, porque o Grêmio foi pro lado da Libra, no Rio de Janeiro o Fluminense veio pro nosso lado, por causa que o Flamengo foi pro lado da Libra, né? Depois a gente teve as insatisfações lá de Vasco, de Cruzeiro, de Botafogo, que acabaram vindo para nossa liga, e por fim, né, o Corinthians, né, que foi ali o ponto-chave, eu acho, para a LFU, foi sim a vinda do Corinthians para nossa liga, e que durante todos esses anos, são acho que quase 4 anos de discussões, a gente teve várias pequenas barreiras que foram superadas, várias pequenas discussões, reuniões aí que duraram 12, 10 horas, né, para conseguir chegar nesse ponto, e que até hoje, sim, a gente está vendo. Por que o Flamengo não está satisfeito com o contrato que a Libra fechou? Quanto que os direitos de transmissão da Série A hoje correspondem num orçamento de um clube que faturou quase 1,5 bilhão de reais? Corresponde ao quê? A 15%? 20%? Será que é um problema tão grande assim para o Flamengo perder 2, 3% de uma arrecadação de 1,5 bilhão de reais? Então o pessoal precisa mostrar serviço, né? E para mostrar serviço, aí surgem esses pequenos probleminhas, eu não concordo, eu vou sair, bate a mão na mesa e não sei o que e tal, e acaba prejudicando todo um sistema aí que envolve somente na Série A e na Série B 40 clubes. Raí Monteiro. Cristiano, eu queria seguir nesse tema. Você falou sobre liga, união dos clubes, e acho que isso tem um pouco a ver com o CBF também. Queria saber como você avalia o trabalho feito pela CBF, pelo Edinaldo, em relação aos clubes, né? A condução com os clubes, a condução do futebol brasileiro, o investimento no futebol brasileiro em vários aspectos, né? Arbitragem, ferramentas para arbitragem, como o VAR, as competições, enfim, como que você vê o trabalho feito pelo Edinaldo e pela CBF em relação ao futebol de clubes no Brasil? Olha, eu acho que esse é um assunto também interessante a gente tocar. Por quê? Porque a CBF é muito criticada. Não estou aqui para defender o presidente Edinaldo, não. Estou aqui para pôr a minha opinião como uma pessoa que não era do futebol, que se tornou do futebol, que sempre veio do ambiente empresarial. Né? Eu acho que a CBF, ela faz um trabalho bom, né? Tanto que ela é uma empresa hoje saudável, uma empresa que tem lucro, uma empresa que tem uma organização, que tem uma forma de funcionar. Né? Aí nós temos aí, né, a Série A, por exemplo, né, que tem 20 clubes,
né, que disputam uma competição. Que nem eu estava vendo um jornalista falando que, né, esses clubes da Série A somados, qual o faturamento anual deles? Sei lá, são 15 bilhões, 10 bilhões, 12 bilhões de reais. Aí a gente vai fazer um jogo que nem esse exemplo que a gente teve do Fortaleza e Sport, né, nesse final de semana, e exigir de um árbitro que está ali atrás de uma tela de computador para analisar um lance que está ganhando ali 5, 6 mil reais, que é um valor comparado à maioria da população brasileira alto, mas comparado aos salários, aos investimentos e aos orçamentos daqueles clubes ali que estão disputando aquela partida, ínfimo. E a gente quer exigir que um cara desse não erre. A gente quer exigir de uma pessoa que não tem treinamento, que não tem tempo para treinar, que não é preparado, que não erre. Mas isso aí não é culpa da CBF. Isso aí é culpa dos clubes. Né? A origem de todos esses problemas aí está no clube, não está na CBF. A CBF, ela presta um serviço para os clubes. Ela ganha para fazer isso. Mas, assim, como eu disse, eu repito, enquanto a gente não conseguir formar uma liga, enquanto os clubes não tiverem dono, esse assunto de arbitragem, meus amigos, vamos pôr a mão na consciência, é ridículo. Todo ano a gente vem igual uns pateta dar entrevista coletiva reclamando de árbitro. Entendeu? Pelo amor, não tem como a gente exigir dessas pessoas que eles não errem, eles não têm preparação, não têm condição, não têm remuneração para assumir um compromisso desse. Você imagina se um árbitro recebesse lá 60, 50, 70, 80 mil reais para quitar uma partida, se eles ficassem durante a semana treinando no centro de treinamento, recebendo orientações ali técnicas, vídeos, preparação física, estudando, né? Se eles iam errar como eles erram hoje, se existisse punição para quem erra, meritocracia, quem acerta mais ganha mais. O árbitro que não cometer erro durante 10 jogos tem um bônus. Entendeu? Aí você tem a tecnologia, né? Essa situação do esporte e do Fortaleza é ridícula. Por que a gente não tem aquela tecnologia que tá na bola, que avisa, que toca no árbitro, no relógio do juiz quando a bola entra? Então, assim, não adianta a gente vir querer aqui tirar o foco e culpar a CBF por causa de arbitragem, culpar a CBF por causa de problema A, B ou C, não. A culpa são dos clubes que, com todo respeito, são os patetas que semanalmente vão dar entrevista coletiva reclamando de arbitragem. Mas, Cristiano, só para eu entender essa parte que você fala sobre a responsabilidade não ser da CBF. Não é ela, a CBF, que deveria fazer esse investimento na qualificação dos árbitros? Na melhora dessas ferramentas, disponibilizar, por exemplo, você falou do gol aí do final de semana, né? Se tivesse aquela tecnologia da linha, que é uma tecnologia que está disponível há muito tempo no futebol, né? Da bola passar a linha, apitar... 15 anos. Apitar ali o relógio do árbitro, o gol ser validado de uma forma mais fácil. Não seria a CBF quem deveria fazer esses investimentos, já que é ela quem organiza o campeonato, e é ela quem deveria dar essas condições aos árbitros, melhores salários, uma preparação melhor, como você disse? Você não enxerga dessa forma? Claro que não, claro que não. O campeonato brasileiro hoje é organizado pela CBF porque os clubes não têm a competência para se formar, para se juntar em uma liga. Né? A gente teve agora uma entrevista que o presidente Edinaldo disse, dando carta branca para os clubes formarem a liga, só que os clubes não conseguem. O Flamengo está debatendo porque ele perdeu 30 milhões de reais, 50 milhões de reais. Entendeu? Por isso que o Flamengo, eu não estou jogando toda a culpa no Flamengo, mas a liga não serve por causa disso. Então não adianta, nós temos que formar a liga. É isso que os clubes precisam fazer. É isso que a gente precisa pôr na cabeça das pessoas, é isso que a gente precisa pôr na cabeça do torcedor. Vamos formar a liga. Formou a liga organiza o Campeonato Brasileiro. A liga é responsável por treinar os árbitros. A liga é responsável por qualificar. A liga é responsável por investir em estrutura. Entendeu? A gente está reclamando da CBF como se a CBF fosse culpada. Não é culpado. A culpa são os clubes que não têm dono, que não têm responsabilidade, que só vêm, que são geridos por pessoas preocupadas somente com o dia de hoje. Chacon. Seguindo nessa linha, ainda me surgem algumas dúvidas, presidente. Ok, a Liga talvez seja a solução e, na tua visão, é o principal caminho. Vamos lá. Primeiro ponto, você fala que os clubes não conseguem se acertar para criar a Liga. Eu sei que talvez seja um pouco difícil, até por uma questão de, não gerar uma indisposição, mas com os nomes aos bois, quem é que dificulta isso tudo? Quais são as principais peças que dificultam? E voltando na questão de não conseguir gerar e formar a Liga, na ausência dela, quem organiza? A CBF. Então, nessa ausência,
não faz nenhum sentido cobrar um pouquinho mais, um pinguinho de melhor aqui, um pinguinho ali, naquilo que é possível. Enfim, essas duas questões. Na minha opinião, não faz sentido nenhum você ficar terceirizando a culpa, né? Com todo respeito, terceirizar a culpa, isso aí é falta de competência. Eu acho que se a pessoa não tiver, se ela não entender o que está acontecendo, como está acontecendo, fica difícil melhorar, né? E eu acho que o grande problema está aí. O Cuiabá, né, até 2018 a gente disputava a Série C do Campeonato Brasileiro. A Série C do Campeonato Brasileiro não tem essa repercussão que a Série B e a Série A muito mais tem, né? A gente vê cada rodada, quando acontece um erro contra um clube, um espetáculo, né? Aí vem o diretor de futebol, vem o presidente e desce a lenha, e xinga, e fala, e critica. Tem árbitros que os árbitros até são, vamos dizer assim, atacados de forma pessoal, árbitros que são, né, xingados dentro das partidas. Meus amigos, não adianta a gente querer cobrar de pessoas que não estão sendo remuneradas minimamente para fazer o que a gente quer que elas façam. Então, assim, a CBF deveria. Mas por que os clubes não conseguem fazer essa liga? Colocar os nomes aos bois, já coloquei aqui, já falei. Entendeu? Tá bem claro. Eu acho que hoje a gente nunca esteve tão próximo de unir os blocos, né? E eu acho que está muito próximo. Eu acho que essa questão do Flamengo vai ser resolvida, mas já poderia ter sido resolvida há um ano atrás, há 2 anos atrás. A gente já poderia ter feito a venda dos direitos de transmissão de forma unificada. Você acha que se a gente fizesse de forma unificada, o valor teria sido 2,9 bilhões, 3 bilhões, talvez não teria sido 3 bilhões e meio, 4 bilhões de reais? Entendeu? Então, assim, o problema não adianta a gente ficar querendo criar o vilão. O vilão não é a CBF, o vilão são clubes mal geridos, clubes que não têm objetivos, clubes que não conseguem sentar numa mesa, clubes geridos por pessoas egocêntricas e que não têm responsabilidade nenhuma com o futuro dos clubes. Cristiano, só ainda sobre esse tema para fechar de minha parte, tem alguma conversa para que as ligas se juntem para fazer um trabalho, mesmo que assim, separadamente em alguns aspectos, mas juntas para organizar, por exemplo, o campeonato? Já houve alguma conversa nessa linha ou nenhum avanço nesse sentido? Sim, houve, isso é público, né? Eu até vi uma entrevista do CEO do Atlético Mineiro falando sobre isso, né? Que existem hoje, a gente sabe das conversas internas, né? Que existem de aproximação entre a LFU e a Libra, né? Seria uma liga unificada com 2 blocos, né? Mas responsáveis por exemplo, a organização do Campeonato Brasileiro, né? Que, como eu falei, o presidente Edinaldo, perguntaram para ele o que ele achava da liga. Ele respondeu que já passou da hora dos clubes fazer a liga. Então, a responsabilidade está com a gente. Já estamos chegando na reta final da nossa entrevista de hoje. Bastidores da Bola da Jovem Pan com Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá. Gabriel Sá, mais uma pergunta. Exato, presidente. Para encerrar da minha parte, então, queria entender, né, qual que é o próximo passo que você enxerga do Cuiabá para destinar este investimento e onde que você enxerga o clube em 15, 20 anos aí em, claro, cenário nacional, mas também, quem sabe, internacional do Cuiabá. O nosso foco de investimento, como eu disse, é na melhoria contínua da nossa estrutura, né, na melhoria dos nossos profissionais e investimento nas nossas categorias de base, né, em estrutura, na construção de um centro de treinamentos novo para a nossa categoria de base, né, a gente treina hoje no centro de treinamento antigo do clube, antes, né, da gente utilizar esse CT atual. Investir muito nos nossos processos, na qualificação das pessoas que trabalham com a gente. Eu acredito, como a gente estava falando, que vocês perguntaram antes, da dificuldade da captação. Eu acho que a captação vai ficar cada vez mais difícil, vai ficar muito difícil de você conseguir trazer os melhores jogadores para cá. E a gente vai ter que se destacar a partir do quê? Nós vamos ter que se destacar a partir do nosso processo, né, a partir da forma que a gente trabalha o jogador, a partir de como a gente forma, a partir de um trabalho de lapidação mais bem feito, né, para a gente conseguir ter talvez não ter a melhor captação do Brasil, mas ter um dos melhores trabalhos de formação do Brasil, né, e a partir daí, sim, uma solidificação do clube, né, como eu disse, o clube ter lá condições de ficar mais do que 4 anos na Série A, ficar lá 5, 6, 7, 8 anos seguidos,
né? Né, ficando um tempo assim, você consegue. Por exemplo, Fortaleza, né, chegou ali na final da Sul-Americana, por um detalhe não foi campeão, né, ali nos pênaltis, né, você conseguir chegar mais longe no Campeonato Brasileiro, conseguir, né, disputar uma Libertadores da América, que o Cuiabá nunca conseguiu, né, chegar em fases mais altas da Copa do Brasil. Eu acho que a gente tem que ter como eu falei, eu acho que o mais importante para um clube como o Cuiabá é ter um crescimento sólido, né, algo que o clube se torne definitivo dentro dos maiores clubes do Brasil, né? As pessoas me perguntavam ainda quando eu estava na Série A, né, ali em 2024, no início de 2024, qual era a meta do Cuiabá, qual era o sonho. O Cuiabá queria chegar na Libertadores. Eu falei, não, meu objetivo é se solidificar na Série A, algo que a gente não conseguiu, né, e que a gente precisa continuar investindo pesado nas infraestruturas, nas bases do clube, para que dê essa sustentação para a gente voltar com mais solidez, com mais capacidade de ficar por mais tempo. Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, foi o nosso convidado desta semana no Bastidores da Bola da Jovem Pan. Falamos muito sobre futebol, sobre a organização do futebol brasileiro, os bastidores, claro, da bola aqui no futebol nacional. Cristiano, muito legal ter a sua presença. Obrigado mesmo por ter separado um tempo e conversado com a gente aqui na Jovem Pan. Eu que agradeço. Eu acho que às vezes eu falo bastante, assim, muito mais comum do que outros dirigentes. Mas por que eu falo isso? Porque a conta chega todo mês aqui para nós. Chega todo mês aqui para mim. Todos os meses eu tenho que colocar lá o meu nome, o meu CPF em risco, né, pelo clube. Né? Eu acho que ter essa coragem de às vezes vir falar algumas coisas é um trabalho que a gente está fazendo pelo futebol brasileiro, né? Pensando no futebol brasileiro, que no nosso caso a gente está à frente do Cuiabá por gostar muito do Cuiabá, por gostar muito do futebol, né? A gente quer, eu tenho certeza, né? Não tenho dúvida nenhuma que a gente tem condições de colocar o futebol brasileiro, os clubes brasileiros, numa condição muito melhor do que a gente tem hoje a nível nacional, a nível internacional, quer dizer, para a gente voltar a recuperar aquele protagonismo que a gente teve lá atrás, que a gente acabou perdendo. Então, acho que é muito importante a gente ter esse espaço aqui para poder falar de todos esses assuntos para um clube como o Cuiabá, que fica longe do centro, né? Eu queria agradecer a vocês aí essa oportunidade. Muito bacana, nós que agradecemos, todo sucesso também ao Cuiabá, agradecer ao Gabriel Sá, ao Raí Monteiro, ao Giovanni Chacon e te convidar, porque na próxima semana nós voltamos com mais uma edição do Bastidores da Bola com outra personalidade importante do mundo esportivo, então você fique ligado aqui na Jovem Pan. Um abraço! Bastidores da Bola. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.